Fala, galera do Colégio Estadual de Aplicação, Anísio Teixeira. Vamos lá para mais uma aula de meiose. Aula de meiose. Vimos na aula passada a aula de mitose e nessa aula veremos aí a aula de meiose. Lembre-se que eu sempre utilizo uma ferramenta, que é o site, né, da Planeta Bio, que é um site que todo mundo tem acesso. Eu uso ele exatamente para facilitar a nossa vida. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, achei. Então, vamos lá. Então, nós já vimos aí o núcleo, né? Vimos também a célula, né? Membrana plasmática, vimos tudo isso. Vimos lá que o ciclo celular, que você já conhece, né? Ele está caracterizado aí por duas fases iniciais, ou dois períodos iniciais. A intérfase e a divisão propriamente dita. Na aula passada nós vimos lá a mitose, né? Nessa aula veremos a meiose. Tá? Lembre-se que a meiose, você vai ter alguns processos diferentes da mitose. Mas, antes de mais nada, vamos lembrar que a intérfase ou interfase, que a fase G1 é a fase que aumenta o tamanho dessa célula, e faz uma intensa síntese de proteína. Na fase S, nós temos aí a replicação do DNA, e na fase G2 é o período que vai dar replicação ao início da mitose, ou no caso aqui vai ser a meiose, ok? Então você tem aí a fase G1, né? Então você tem aí esses cromossomos descondensados, eles vão começar a fazer uma síntese de proteínas. Você tem a fase S, que vai exatamente multiplicar o DNA, e a fase 2, que vai assegurar essa multiplicação e a divisão propriamente dita. Então, vamos lá para as divisões celulares, e a gente parou aqui em meiose, né? Então, vimos mitose. Mitose é formada pela prófase, anáfase e telófase, né? Já vimos isso aí. Então, a mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas exatamente idênticas entre si, né? Então, vocês têm aí a meiose, didaticamente ela é dividida nessas 4 fases que vocês já estão vendo, né? Essas 4 fases aí. Então, você tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós temos aí a prófase, né? Então, a prófase, vocês estão vendo que vai haver a formação do fuso mitótico, a desintegração da carioteca e a desintegração do núcleo. Nós temos também aí o início da espiralização cromossômica. Ok? Então, nós temos aí o início da espiralização cromossômica. Tudo bem? Vamos lá para a fase aí relacionada à forma com que a mitose animal e a mitose vegetal acontecem aí as chamadas citocineses. Você tem uma citocinese chamada de citocinese centrífuga e uma citocinese dita citocinese centrípeta. A centrífuga é a formação da lamela média de pectina e celulose, então ela vai sempre, como vocês vão ver, sempre de anáfase, telófase, do centro para as periferias, por isso que é a centrífuga, e a centrípeta, ela vem da periferia para o centro. Nós vimos isso na aula passada, ok? Ok. E aí agora vamos trabalhar com a meiose. Lembre-se que eu falei na aula passada que a mitose é um tipo de divisão equacional. Nesse caso aqui nós temos uma divisão reducional, em que uma célula-mãe diploide, né, 2N, gera 4 filhas haploides, né, com a metade da informação, com a metade do jogo de cromossomos, tá? Então, nos animais, isso é importantíssimo que vocês lembrem, né? Nos animais, a meiose tem como finalidade, né, a produção de gametas, né? A produção de gametas haploides. Isso normalmente realiza-se no testículo dos machos e no ovário das fêmeas. Já nos vegetais, olha que diferença interessante, ela vai formar aí a produção de esporos haploides. Então, isso é importante. Professor,
E esporos não são gametas, não é, professor? Não são gametas, verdade, não são gametas, ok? Esporos não são gametas. Então, lembre-se que nos animais a meiose tem como finalidade produzir os gametas. E nos vegetais, a meiose tem como finalidade a produção de esporos. Nós vamos ver aqui que no esquema geral da meiose, nós temos aí uma célula-mãe diploide, vai gerar 4 células filhas haploides. Vocês viram lá que na meiose, sempre vou ficar comparando com a mitose, a meiose e a mitose. A mitose, você tem uma célula diploide, vão formar 2 células diploides, exatamente iguais. Aqui não, você tem uma célula diploide formando 4 células haploides. Eu queria que vocês lembrassem que no momento em que eu escrevi lá como era escrita, uma das formas de escrever a mitose seria um E exclamação. Já a meiose, a gente tem o seguinte, a gente pode escrever como R exclamação. Por que R exclamação, professor? Porque aqui se trata de uma divisão reducional. Reduz a ploidia, né? Reduz a ploidia, de diploide para haploide, ok? Vamos lá. Então, nós temos agora 2 fases, né? Então, a meiose, ela tem 2 fases, né? Fase 1, ou meiose 1, e fase 2, ou meiose 2. A meiose 1, né? Você tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E na meiose 2, a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Só que na prófase 1 você tem algumas coisas que são bem interessantes, né? Ela se subdivide em 5 subetapas, que é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Essas 5 subetapas, né? Elas didaticamente elas são divididas, por serem mais longas. Então, você tem a prófase em 5 subetapas. Vamos lá ver como é que isso ocorre na divisão em si. Então, a meiose, né, ela gera uma variabilidade genética nos seres, né, uma vez que, por meio da produção de gametas, ou esporos, se for em células vegetais, essa variabilidade permite aí que esses organismos, eles tenham uma variação dentro da mesma espécie, uma diversidade. Então, um espermatozoide não é igual ao outro, ou um óvulo não é igual ao outro, graças aos eventos da meiose. Então, a meiose gera variabilidade genética, variação, né? Então, se vocês olharem para a nossa espécie, ninguém é parecido com ninguém. Se olhar dentro da nossa sala, né, vocês vão ver que as pessoas são bem diferentes. Ninguém é igual a ninguém, ok? Ninguém é igual a ninguém. Diga, Marlon. Dúvida, é por causa desse motivo que relação entre parentes no mundo animal causa mutação genética, não é? Não. Os humanos também. Não é por esse motivo, não. São outros motivos. Você tem as consanguinidades que podem trazer problemas, né? São os casamentos entre parentes, a gente vai ver isso lá em genética. Professor, se eu não me engano, no caso, quando são, por exemplo, irmão com irmão, o DNA dos dois são bem parecidos, quando acaba tendo um filho um com o outro, há uma grande probabilidade de nascer com algum erro genético, né? Sim, existem algumas probabilidades quando você tem parentes de primeiro, segundo e terceiro grau. Principalmente primeiro e segundo grau. Mas geralmente primos, assim, geralmente não tem nenhum problema, né? Geralmente. Não necessariamente, pode haver sim. Não, pode haver, mas é menos provável do que com irmãos. Aí é você fazer os cruzamentos entre os graus de parentesco, né? O nível do grau de parentesco. Se é primeiro grau, segundo grau. Aí tem as probabilidades. À medida que ela vai se aproximando dos irmãos, né? Do primeiro grau, você vai tendo mais problemas. De uma forma geral. Isso. Então, a prófase 1 ocorre um evento bem interessante. E ele que dá ele que também auxilia nesse processo de variabilidade. É o chamado crossing over, né? Crossing over. Então, esse cruzamento dessas cromátides
não irmãs, ou também chamado de permutação, eles vão trocar pedaços de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Vocês lembram que os cromossomos homólogos são aqueles localizados, são aqueles dos mesmos pares, né? PA1, PA2, PA3, esses são os homólogos, ok? Então, a troca desses pedaços, que vocês vão ver aqui o crossover ocorrendo, né? Então, você tem um cromossomo vermelho e um amarelinho. Esses são cromossomos chamados de cromossomos homólogos, ok? Vocês vão ver que eles vão trocar uma perninha, e essa troca dessa perninha aí é o crossing over. Então, isso aí, esses pedaços trocados, produzem essa variabilidade. Professor, essa troca aí não vai interferir geneticamente no cromossomo? Quando eu digo não vai trazer nenhum problema, não. Não, porque são cromossomos homólogos, eles estão misturando as cromátides não irmãs, mas são do mesmo par de cromossomos, ok? Então, na fase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos de forma aleatória, e o que pode distribuir os genes localizados em cromossomos diferentes para as células resultantes de forma variada. Então, você tem aí a segregação independente. Você não sabe, né? Segregam independentemente. Portanto, o crossing over e a segregação independente são eventos meióticos responsáveis pela variabilidade. Então, são dois eventos que é preciso vocês anotarem. Então, tanto o crossing over, que é essa troca aí, né? E quanto a separação desses cromossomos homólogos lá na áfase, isso vai gerar aí essa variabilidade, segregação independente, né? E exatamente aí a variação vai se dar, né? A variabilidade, a diversidade genética vai lidar exatamente com essa troca, ok? Vamos lá. Aí nós temos, né, o evento como ocorre na célula, né? Então, vocês viram que aqui já aconteceu a interface, né, G1, G2 ou G1, SG2, né, G1, SG2, você tem aí os eventos que vão ocorrer, né, logo após aí a interfase, né? Então, você tem a prófase 1. Então, vocês estão vendo aqui a carioteca totalmente formada, o nucleolo, vocês estão vendo os centríolos lá no centrosomo, tá? Então, vamos ver aí as subfases da prófase 1, leptóteno. Então, no leptóteno, você tem aí o início da formação do fuso mitótico, o início da formação, né? E cromossomos, eles iniciam um processo de espiralização, tá? Na fase de zigóteno, nós temos aí o emparelhamento dos cromossomos homólogos, né? O emparelhamento, esse par, zigo-par, né? O emparelhamento desses cromossomos homólogos, né? Que são cromossomos homólogos. Eu só estou representando 2 aqui, mas se fosse no ser humano, seriam aí os 23 pares, ok? Aí nós temos o paquíteno, e aí eu só lembrar, né, do paquíteno. Aí você tem que lembrar que essa fase é muito importante, ela cai bastante nos vestibulares, Enem. Então, os cromossomos homólogos foram pareados lá no zigóteno, e agora no paquíteno você tem aí esses cromossomos homólogos pareados, bi ou tetravalentes, e aí você tem aí o crossing over ocorrendo, e aí trocam as perninhas, as cromátides não irmãs. Então, essa troca desses pedaços dos cromossomos homólogos é o que a gente chama de crossing over ou recombinação. No diplóteno, nós temos aí o quiasma. E o que seria o quiasma, professor? Seria o ponto de troca. O quiasma é decorrente do cruzamento das cromátides ficam visíveis. Esse quiasma, gente, é uma marca que fica, né, exatamente essa diferença aí que está aí entre vermelho e azul. Essa linha que divide os dois a gente chama de quiasma. E quiasma é a evidência que ocorreu o crossing over. Então, o quiasma é a evidência que ocorreu o crossing over, ok? A evidência que ocorreu o crossing over. Nós temos aí o diplóteno, né? O diplóteno. E agora, por último,
diacinese. A diacinese, gente, já é a desintegração da carioteca, todos aqueles que vocês viram lá na mitose, né? Desintegração da carioteca e do nucleolo, você consegue evidenciar ali os quiasmas, a terminação do quiasma, ele se consolida. Vocês estão vendo aí que os centríolos, eles estão indo para os polos, né? E aí já vai começar também a ligação aí dos fusos mitóticos aos cromossomos, ok? Então, vamos lá. Metáfase 1. Então, na metáfase 1, os cromossomos homólogos já estão pareados, ficam presos às fibras do fuso mitótico, né? Do fuso, no caso aqui é do fuso meiótico, não do fuso mitótico, e os cromossomos aí, eles atingem o grau máximo de espiralização. Grau máximo de espiralização. Professor, eu vou precisar saber diferenciar a anáfase 1, a anáfase 2 e a anáfase da mitose? Isso cai em questão. Vamos ver agora, e prestem bastante atenção, que a anáfase 1, ela se dá aí puxando o cromossomo inteiro, não mais a bandinha, tá? Então, vamos lá, ó. Ele puxa o cromossomo inteiro. Vou fazer de novo, ó. Então, ele vai puxar o cromossomo inteiro, presta atenção. Então, essa é a diferença principal. Então, as fibras do fuso, elas se encurtam e puxam os cromossomos inteiros para os polos. Percebam que os cromossomos estão sendo empurrados para os polos. Percebam que esses dois aqui, ó, fizeram crossing over. Tem lá o quiasma, a evidência que houve o crossing over. E eles a separação aí dos cromossomos homólogos. E, por fim, dessa primeira fase, né, dessa meiose 1, nós temos aí a chamada telófase. É como se iniciasse o processo mais uma vez. Percebam que agora nós temos aí duas células, praticamente, né, duas células, e essas células, elas têm aí N igual a 2, né? Então, aí você tem a citocinese, que ela é centrífuga, centrípeta, vou botar de novo aqui, centrípeta ou centrífuga? Centrípeta, tá? Ela é centrífuga, das laterais para o centro. E aí nós temos aí agora a reintegração do nucleolo da carioteca, e agora a gente vai passar para a meiose 2, e na meiose 2 você já tem aí, ó, duplicação do centrosomo, né? Você tem aí os centríolos indo para os polos, né? Indo para os polos dos dois lados. A formação desse fuso meiótico, não é mais fuso mitótico, e a desintegração da carioteca e do nucleolo. Já na metáfase, você já tem tudo arrumadinho aí, então o cromossomo fica preso às fibras do fuso, né? Os cromossomos, eles ficam presos às fibras do fuso, vocês estão vendo eles presos aqui, ó, estão presos, né, às fibras do fuso, ok? E você tem aí os cromossomos, eles ficam alinhados na região mediana, que a gente chama de placa equatorial. Qual é a placa equatorial, professor? Essa região mediana aqui, ó, tá? Placa equatorial. E agora nós teremos aí, né, que é muito semelhante à anáfase da mitose, só que é a anáfase da meiose 2. Agora vocês vão ver que parece muito com a anáfase da mitose, mas tem uma diferença que não aparece na anáfase da mitose, que são exatamente os quiasmas, né? Então, nos cromossomos que sofreram crossing over, você tem aí essa evidência que houve esse crossing over. Então, isso só vai ser visível na anáfase 2. Se eu perguntar na prova, você sabe diferenciar a anáfase 1, a anáfase 2 e a anáfase da mitose. Tá? Na anáfase da meiose vai o cromossomo inteiro, e aqui na anáfase da mitose e da anáfase 2 da meiose, vocês vão perceber que o que vai aí vão se separar as cromátides irmãs por conta desse encurtamento das fibras do fuso, a duplicação do centrômero, e essas cromátides irmãs, elas vão migrar para os polos opostos da célula. Professor, então significa que o que vai diferenciar
a anáfase 2 da meiose e a anáfase da mitose é exatamente por conta da evidência do quiasma que ocorre lá na fase de prófase 1, subfase paquíteno, ok? Subfase paquíteno. Vamos lá. Vamos lá. E, por fim, nós temos a telófase, e a telófase, agora vocês estão vendo que no final, na telófase 2 da meiose, os cromossomos sofrem uma desespiralização, tá? O número N, ele volta a ser, ele passa para metade, né? Então, nós temos aí N igual a 2, então você tem a metade da ploidia da célula-mãe, tá? E aí você tem aí, se forem células germinativas, né, se forem gametas, né, você tem aí 4 gametas a partir de uma célula-mãe, ok? Então, aqui uma visão geral, essa visão é importante. Então, a célula-mãe diploide, né, ela vai sofrer na primeira meiose, que ela é equacional, e a segunda que vai ser reducional. Então, se vocês forem ver aqui, você tem a separação dos cromossomos, lá na anáfase 1 da meiose, e aqui você tem, na meiose 2, a separação das cromátides irmãs. Lembrem-se que aqui as células filhas, elas são haploides, a célula-mãe, ela é diploide, ok? A célula-mãe, ela é diploide, tá? Então, importante, ó, importante que vocês lembrem que aqui é a separação dos cromossomos homólogos. Aqui é a separação das cromátides irmãs, ok? Então, vamos lá. Por fim, a gente faz uma comparação entre as diferenças entre mitose e meiose, tá? Partindo do pressuposto de uma célula-mãe diploide, 2N. Tá? Então, você tem lá, na primeira coluna, você tem número de células formadas no final do processo. Então, da mitose, você tem 2 diploides, 2N, na meiose, 4 haploides, N. Função da mitose, crescimento, regeneração e reposição celular. Função da meiose. A função da meiose é formação de gametas nos animais e esporos nos vegetais. Em relação à metáfase, aí vamos lá. Metáfase, esse quadro é interessantíssimo. Sem pareamento dos cromossomos homólogos. Não há pareamento dos cromossomos homólogos. Na metáfase 1, é com pareamento dos cromossomos homólogos. Diferente. Na metáfase 2, são células haploides, ok? Na anáfase da mitose, você tem separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1 da meiose, você tem aí migração dos cromossomos para os polos. Já a anáfase 2, separação das cromátides irmãs haploides. E você vê ainda, você tem a evidência do quiasma, né? A evidência que houve o crossing over. Na mitose, você tem crossing over, né? Na mitose, você não tem crossing over, você não tem crossing over, tá? Só corrigindo, não tem crossing over. E na meiose, ocorre crossing over na prófase 1, na subfase paquíteno. Então, aqui agora nós temos aí a meiose e a mitose bem diferenciadas, bem caracterizadas. Claro que esse assunto pode ser aprofundado, estou dando ele aqui para que vocês tenham uma noção maior a respeito, mas temos pontos importantes aqui de diferenciação entre mitose e meiose, mas eu acho que é o suficiente para que a gente entenda um pouco a respeito de como funciona aí
essa divisão celular entre aí a meiose e mitose. Nós vimos lá que existem diferenças marcantes entre a anáfase da mitose, a anáfase 1 da meiose e a anáfase 2 da meiose. Isso costuma cair, ok? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, e aí agora fica com vocês. Até a próxima. Um abraço para todos. Valeu!